Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. Nosso último episódio do ano, gente. Último domingo útil, né, do ano. Próximo domingo já é 24 de dezembro, outro 31 de dezembro. Não vai ter episódio nesses outros dias. Esse é o nosso último episódio de 2023 e a gente volta no primeiro domingo de 2024, no dia 7 de janeiro. Bom, semana passada não teve episódio, gente, porque eu esqueci. É assim que está a mente do palhaço, nesse fim de ano. É isso, não tenho desculpa para dar, aqui a gente trabalha na honestidade, foi isso que aconteceu. Mas vamos que vamos pro nosso episódio de hoje. Eu queria fechar esse ano fazendo um episódio que eu tô enrolando para fazer há bastante tempo, sobre a palavra ou o conceito de resiliência. Eu tenho percebido nos últimos anos... A primeira vez que eu ouvi falar de resiliência foi na escola, na aula de geografia. Eu já vou trazer a definição da geografia, da ecologia para resiliência. Mas eu acho que nos últimos anos foi uma palavra que ficou bastante popular, né, assim. A gente tem ouvido muito sobre a resiliência, de superar os desafios, de ser uma pessoa resiliente, de nos tornar uma pessoa resiliente. Eu acho que, às vezes, eu tenho acompanhado e sentido que esse significado de resiliência está quase entrando numa positividade tóxica, sabe? E aí eu vou explicar por quê. Eu fui atrás de alguns usos, esses usos do senso comum, né, que estão sendo feitos do conceito de resiliência, que falam muito, abre aspas desse site aqui que eu achei, da nossa capacidade de se adaptar às situações perante adversidades, ameaças e tragédias. Tem outro que fala aqui a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou com fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Eu acho muito complicado a gente colocar o discurso de resiliência junto com a palavra adaptar, né? Junto com a palavra adaptação. Especialmente quando a gente está falando de situações difíceis, de tragédias, de fontes significativas de estresse. Tem alguns sites também que eu tive acesso que falam sobre uma resiliência a grandes mudanças no ambiente de trabalho, né? Uma capacidade de adaptação às adversidades. E eu discordo completamente desse significado, assim. Eu acho que é isso que eu queria tratar nesse episódio de hoje. Eu acho emblemático que seja o fim do ano, porque eu acho que todo mundo está muito exausto, assim. Além do cansaço físico, eu acho que a gente chega nesse 2023 numa exaustão emocional também. Tenho visto muitas pessoas próximas chegando muito cansadas emocionalmente nesse fim de ano. E eu acho muito preocupante que a gente tenha colocado resiliência nesse lugar de adaptação a situações difíceis, né, ruins, trágicas. Porque eu não acho que a gente tem que se adaptar a situações terríveis. Não acho que a gente tem que se adaptar a momentos difíceis, a situações de estresse. Eu não acho que a palavra é adaptação. Se a gente quiser pegar o significado, vamos ver aqui, adaptar. Modificar algo para que se acomode, se ajuste ou se adeque. Em uma nova situação, determinado fim, ajustar-se, acomodar-se ou encaixar-se. Pôr em harmonia, em conformidade, também tem esse significado. Eu acho que tem situações que a gente deveria lutar muito para não se adaptar. Situações de sofrimento, de exploração, de abuso, de tristeza, de desconforto. Eu não acho que resiliência tem a ver com se adaptar a essas situações. Eu não acho que a gente pode normalizar uma adaptação ao desconforto. Eu acho que a gente tem que lutar para uma adaptação ao conforto. E aí que eu acho que me incomoda tanto esse sentido de resiliência, de ser resiliente,
Que parece que ser resiliente é você tomar as porradas e aceitar as porradas, sabe? E internalizar isso. E se reerguer com isso, com essa tristeza, com esse desconforto, com essa dificuldade dentro de você. Crescer ou melhorar com isso dentro. E eu acho que tem um sentido de resiliência, que é esse sentido que eu lembrava lá das minhas aulas de geografia, que não é exatamente isso. Que é um sentido de resiliência, de que você vai crescer, você vai se modificar, você vai superar, apesar de tudo que aconteceu. E não internalizando tudo que aconteceu. E não engolindo tudo que aconteceu. Sabe? Eu acho que tem uma diferença nessas duas coisas. Eu vou ler aqui o significado de resiliência dentro da geografia. Gente, tudo eu achei no Google, tá? Resiliência é um conceito muito utilizado nas ciências ecológicas e diz respeito à capacidade de um ecossistema de resistir a choques externos, se adaptar e responder a eles ao invés de simplesmente definhar e morrer. Gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Eu fico emocionada. Eu acho que eu já não tô bem. Vocês conseguem perceber a sutileza dessa diferença? A capacidade de resistir a choques externos e responder a eles. Tem até escrito aqui se adaptar. Mas eu acho que o se responder, o resistir e o responder são maiores. Responder a eles ao invés de simplesmente definhar e morrer. Tem outra definição, que é a capacidade de um sistema de restabelecer o seu equilíbrio após ter sido rompido por algum distúrbio. Restabelecer seu equilíbrio, resistir a choques externos e responder a eles ao invés de simplesmente definhar e morrer. Eu acho que essa é a definição que a gente deveria usar. A gente não está se adaptando aos choques externos, ao desequilíbrio, ao desconforto, às tragédias, a tudo que é ruim. A gente está resistindo a essas coisas, respondendo a elas, né? Seja direta ou indiretamente, seja com a nossa superação, seja com a nossa capacidade de se reinventar, seja com desabafo, seja com os laços que são cortados. Pensa aí qual é a sua forma de responder. E retomar o equilíbrio depois de tudo isso. Então, apesar de todo esse choque, apesar de toda a dificuldade, restabelecer o equilíbrio e não internalizar, se adaptar a esse desconforto e ou definhar e morrer. Por que eu quis falar disso no fim do ano? Porque eu acho que o fim do ano, eu não sei vocês, mas para mim nunca é só mais um dia normal. É o fim do mês, você acorda no ano, começa o outro, a mesma coisa. Gente, pra mim não é, eu sou muito dos rituais. Eu faço vários rituais de fim de ano, eu faço a minha revisão do ano que passou, eu construo as minhas metas pro ano seguinte, eu planejo meu ano seguinte. Pra mim é um momento muito especial, assim, de balanço mesmo das coisas que aconteceram, de pensar quais serão meus focos do ano seguinte, de projetar as minhas vontades, os meus objetivos, os meus desejos, de abandonar coisas que não fazem mais sentido. Eu acho que o fim do ano tem esse espírito para mim muito forte. E eu acho que a resiliência se encaixa muito bem no que eu entendo que é esse período, que é fechar uma porta do ano que está fechando e abrir outra e recomeçar. E eu acho que essa definição de resiliência, né, de resistir aos choques externos e responder a eles, para mim isso fica muito nessa etapa de fechamento dessa porta, de fechamento do ano, desse balanço do ano, da gente entender quais foram essas dificuldades, quais foram esses choques, quais foram as nossas tragédias pessoais, quais foram as coisas que nos atingiram profundamente. E aí sim, responder e restabelecer o nosso equilíbrio para o ano que começa. E não engolir isso, e não internalizar isso, e não se adaptar a situações de desconforto, mas fazer o nosso balanço desse ano
e pensar o ano que começa como o momento em que a gente vai dar essa resposta, seja lá qual for. A gente falou não foi na semana passada, foi no episódio passado, se esse era o momento de arriscar, né, lendo um caso de um ouvinte. Eu falei naquele episódio que a virada do ano é esse momento em que talvez seja a hora de tirar essas conclusões, de tomar essas decisões, de fazer esse balanço, de projetar o que vem na frente, desabafar, de não engolir mais esses sapos, sabe? Eu acho que resiliência é essa nossa capacidade de buscar a felicidade apesar de tudo. Então, apesar de todas as dificuldades, os choques, os momentos terríveis, as tragédias, tudo de ruim que aconteceu nesse ano de 2023, na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza, gente. Todos nós somos seres humanos. Mas apesar de tudo isso, é a nossa capacidade de ter chegado até aqui, vivos, né? Estamos aqui, vivos e vivas, nesse dia de hoje, 17 de dezembro, a gente não sucumbiu, a gente resistiu a todos esses choques, resistiu a todas essas dificuldades. E qual será a nossa resposta dessa resistência? O que a gente vai fazer com isso para retomar o nosso equilíbrio? Eu acho que essa que é a nossa resiliência, a nossa capacidade de resiliência. De juntar tudo que foi ruim e ainda assim buscar a felicidade, a alegria, a realização, o sopro de vida, a esperança, apesar de tudo isso. E não definhar e morrer. Nem fisicamente e nem subjetivamente. Tem muita gente que morre em vida, que está vivo, mas está morto, e muita gente que já morreu e continua mais vivo do que gente que está viva. Deu para entender? Pois é. Então, eu acho que isso que é resiliência. Não é se adaptar. Não é se adaptar. Não é entubar tudo, entubar esses desconfortos e se moldar com esses desconfortos dentro de você. Isso não é resiliência. Isso é sofrimento, isso é tortura. É isso, gente. Um episódio bastante subjetivo. Pensa aí, o que isso significa para você? Quais foram as coisas que você resistiu ao longo desse ano para estar aqui me ouvindo dia 17 de dezembro? E como é que a sua resposta a isso, a essas coisas, vão significar a sua resiliência, sua capacidade de resiliência? Então, que a gente possa, nessa virada do ano, fortalecer a nossa capacidade de resiliência, sem absorver desconforto desnecessário, sem se moldar para que situações terríveis sejam entubadas e caibam dentro da gente, e que a nossa capacidade de se reerguer com equilíbrio, com saúde mental, com saúde física, com alegria, com esperança, com generosidade, com prosperidade, que isso se renove nessa virada do ano para a gente enfrentar mais um ano que está vindo. Muito feliz, muito obrigada pela companhia ao longo desse ano no Conselhos. Esse podcast me faz muito feliz. A quantidade de história, de relato, de emoção, de mensagem que eu recebo faz com que esse trabalho, para mim, estar aqui, seja um trabalho que tenha muito propósito, muita alegria na minha vida. É isso. Um feliz Natal para todo mundo. Um lindo final de ano, fechamento desse ano, desse ciclo. Que vocês tenham um Natal de harmonia, de amor com as pessoas que vocês amam, com as famílias do coração, as famílias que foram construídas pelos laços de afeto e amor e não de sangue, não necessariamente de sangue. Que vocês tenham uma próspera virada de ano, virem o ano com as melhores energias, o melhor axé. E 7 de janeiro a gente está de volta para começar um novo ano aqui no Conselhos, tá bom? Um beijo, muita saúde, muita prosperidade, muito axé, muita esperança para todos nós de que o futuro pode e vai ser melhor e que a vida vai melhorar, como diria Martinho da Vila. Um beijo!